Vamos lá, pessoal. Aula passada eu expliquei para vocês sobre as vozes verbais, aonde a gente encontra, por que elas existem e quais são as diferenças delas, ok? Hoje eu vou ensinar vocês a transformar a voz ativa em passiva e a passiva em ativa, ok? Hoje, primeiramente, vamos trabalhar com a voz passiva analítica. Então, vamos lembrar? Na voz ativa, o sujeito, ele é agente. Então, ele assume a função do verbo, ele pratica a ação do verbo, melhor dizendo. E na voz passiva, o sujeito é paciente. E lembram o que era a voz reflexiva? Aqui, o sujeito, ele é agente e paciente. Por quê? Ele pratica e sofre a ação. Vocês lembram? O menino machucou-se com canivete. Ele mesmo estava com o canivete na mão e foi lá e cortou o dedo. Vocês lembram desses exemplos? Bom, e aqui na voz passiva nós temos que lembrar que nós temos dois tipos. A analítica, que é o verbo ser mais o particípio. E aqui a sintética, que a gente usa o ser. Como também na voz reflexiva, a gente usa o ser. Aí a gente tem que aprender a diferenciar, vocês lembram? Que na voz reflexiva é a mesma pessoa que assume a função, que pratica a ação e que recebe a ação também. Lembram? É só lembrar do espelho, do reflexo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Como a voz passiva é a voz marcada, como assim, professora? A gente primeiro avalia essa situação, se a oração, se a frase está na voz passiva. Por quê? Se a gente identificar o ser mais o particípio ou o ser, a gente vai saber se é voz passiva. Se não for, a gente vai poder avaliar se é voz reflexiva. E se não se encaixar em nenhuma dessas duas, a gente vai marcar que é uma voz ativa. Olha só aqui o primeiro exemplo. O rapaz perdeu a carteira. Aqui, vamos classificar as palavras, só para a gente lembrar e ir identificando. Olha só, aqui nós temos o verbo, perdeu. Aqui nós temos o sujeito, que foi quem perdeu, certo? O rapaz. Então, esse daqui, ó, não foi o rapaz que perdeu? E não é o sujeito? Então, aqui a gente tem um sujeito agente, tá na voz ativa. Perdeu. E aqui a gente tem um complemento, ó, a carteira. Esse a carteira vai ser o nosso objeto direto, porque esse verbo é transitivo direto. Vocês lembram como é que avalia? Se eu chegar para vocês e falar assim, pessoal, o rapaz perdeu. Vocês vão falar assim, uai, professora, perdeu o quê? Então, ele é transitivo, ele precisa de um complemento. E objeto direto, porque aqui não tem nenhuma preposição, nenhum quebra-mola. Vocês se lembram disso? Então, beleza. Aqui nós estamos na voz ativa. Professora, como é que eu vou passar para a voz passiva? Olha só. A gente vai fazer a teoria do xizinho. O que é, professora? A última palavra vem a ser a primeira. A gente acrescenta aqui, ó, o ser mais o particípio e depois traz o início para o final. Vou escrever para vocês verem como é que faz e depois eu vou explicar isso gramaticalmente, tá bom? Então ficaria assim, ó. Vou começar do final, ó. A carteira. Lembra que precisa ser o ser mais o particípio? Aqui não está no passado, então eu vou colocar o verbo no passado também, ó. Foi. Não é o verbo perder? Então eu vou colocar ele no particípio. O que é o particípio? São os verbos que terminam em ido, ado. Vocês lembram disso? Então fica: a carteira foi perdida pelo rapaz. Pronto, está na voz passiva. Olha só, eu tenho aqui o verbo ser e o particípio ida. Professora, como é que fica isso na gramática? Olha só, pessoal. O que era objeto direto vira sujeito, porque quem foi perdida foi a carteira. Mas aqui vocês estão vendo que ela continua sofrendo ação? Então, e aqui não é voz passiva? Olha só. Voz passiva, sujeito paciente. Então, o nome aqui, ó, fica sujeito
paciente. Essa é a classificação. Aqui a gente tem o verbo ser, que é o verbo auxiliar, mais o particípio, que é a marca da voz passiva, né? E pelo rapaz, que antes era o sujeito, agente, agora o nome dele vira agente da passiva. Por quê? Olha só. Aqui ele não era agente, pessoal? Ele continua sendo um agente, ó, porque a carteira não assume a função. Não é ela que comanda o verbo, ela não exerce a função do verbo, ela continua sendo paciente. Mas aqui a gente continua tendo agente, só que agora é na voz passiva. Então é por isso que a gente chama de agente da passiva. Depois eu vou aprofundar mais esse tema aqui com vocês, tá bom? Olha só, vamos para o segundo exemplo. João comprou o jogo. Vamos classificar só para lembrar? A gente tem primeiro, acho, o verbo, comprou. Quem comprou? Pergunta para o verbo, João. Então, João é o nosso sujeito. Avaliem aí, tá na voz passiva? Tem o ser ou tem o ser mais o particípio? Não, professora. Então, aqui eu tenho um sujeito agente. Se é sujeito agente, eu tenho a voz ativa. Vamos avaliar o verbo. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, o João comprou. Vocês vão falar, uai, professora, comprou o quê? Precisa de algum complemento, não precisa? Então, eu sei que ele é transitivo porque ele precisa de complemento. Tem algum quebra-mola aqui? Não. Então, ele é verbo transitivo direto e isso daqui é o objeto direto. Vamos transformar agora? Como é que faz mesmo? Olha o xizinho. Então, agora a gente vai começar do final. Ó, o jogo foi comprado. Por que foi, professora? Porque aqui está no passado, então eu preciso manter no passado também. Foi comprado por João. Uai, professora, não é pelo João? Aqui em cima você colocou pelo rapaz. Olha só, pessoal. Aqui a gente vai usar a preposição por. Só que aqui eu não tenho o ó. Quando eu coloco por mais o, eu tenho pelo. E se fosse por mais a? Se fosse uma mulher aqui, por mais a, aí seria pela. Aqui eu só falei João, eu não falei. Se fosse o João, aí eu colocaria pelo João, porque seria por mais o o. Mas como eu não tenho, fica só por, tudo bem? Vou trazer outros exemplos para vocês. Então, olha só, como é que ficaria aqui? O jogo. O que é objeto direto? Vira sujeito, porque veio para o início e fica como paciente. Aqui eu continuo tendo o verbo, certo? Que é o ser mais o particípio. E aqui eu tenho o agente da passiva. Depois nós vamos aprofundar. Vamos para mais um exemplo. Amanhã eles trarão os pães. Vamos classificar primeiro? Só para a gente já ir praticando duas coisas ao mesmo tempo. Vejam só. Trarão é o verbo. Pergunta para o verbo, quem trarão? Eles. Então, aqui nós temos o sujeito. Sujeito agente, nesse caso, né? Porque a voz é ativa. Se eu chegar para vocês e falar assim, pessoal, amanhã eles trarão. Uai, professora, trarão o quê? Vão trazer o quê? Então, precisa de um complemento. Então, ele é transitivo. Como aqui não tem nenhum quebra-mola, nenhuma preposição, é verbo transitivo direto. E aqui, objeto direto. Vocês lembram que amanhã é um adjunto, adverbial, de tempo? A gente estudou isso lá no início do ano. Beleza, como é que a gente faz agora? Vamos fazer o xizinho. Professora, você não colocou o amanhã, você não colocou o x aqui. Porque esse amanhã a gente pode colocar ele em vários lugares diferentes, tá bom? Porque é adjunto adverbial de tempo. Depois eu vou explicar isso para vocês. Olha só como é que ficaria. Os pães. Aqui não está no futuro? Então eu preciso colocar o verbo ser no futuro. Ó, os pães serão
trazidos por eles amanhã. Professora, poderia ser assim? Amanhã os pães serão trazidos por eles? Sim, porque quando a gente tiver um adjunto adverbial, nesse caso aqui é o de tempo, a gente pode encaixar ele em outros lugares, tudo bem? Então, poderia ser amanhã os pães serão trazidos por eles ou os pães serão trazidos por eles amanhã. Aqui está futuro, porque aqui está futuro também, olha só. Aqui eu tenho o verbo ser mais o particípio, o sujeito paciente, o agente da passiva. E aqui continua sendo um adjunto adverbial de tempo. Deu para entender, pessoal? Dentro da gramática, o nome que recebe é esse daqui, olha só. Como é que a gente transforma a voz ativa para passiva? O objeto direto vira sujeito paciente, o verbo vai para o particípio, surge o auxiliar ser, né? Ser mais o particípio. E o sujeito agente vira agente da passiva. É o famoso X, tá bom? Olha só, vamos fazer aqui outros exemplos juntos. Ele construiu aquela casa. Vocês já estão craques, então é só fazer o xizinho. Ó, vamos começar do final, certo? Então ficaria aquela casa. Olha o verbo construir, tá no passado, então a gente faz foi construída por ele. Tranquilo? Olha o próximo. A professora leu as notas. Vamos fazer o xizinho. Começa do final. Então, as notas. Passado. Então, aqui está no plural, então a gente tem que concordar. Foram lidas por professora ou pela professora? Aqui não tem um A, então a gente soma por mais a, pela. Então vai ficar: as notas foram lidas pela professora. Beleza? Olha só o caso aqui de baixo. Aqui eu tenho a voz passiva, o verbo ser. Olha só, o verbo ser no passado. E o particípio foi ministrada. Então, aqui agora eu estou na voz passiva. Eu tenho essas características aqui, ó. Sujeito paciente e o agente da passiva. Então, olha só. Para a gente transformar agora o contrário da voz passiva para a voz ativa, é só a gente fazer o X também. Olha só. Por ele, a gente não vai usar o por, certo? Porque o por faz parte da voz passiva. Então, como é que a gente começa? Ele, olha só. Ele não é foi ministrada? Como é que fica o verbo ministrar no passado? Ele ministrou a palestra. Funciona do mesmo jeito. É só vocês trocarem a ordem das palavras, ok? E fazer os ajustes necessários, claro. Então, vamos só relembrar aqui. Olha só, a voz ativa tem o sujeito agente. O que vocês vão lembrar? Ó, ativa, agente. Na voz passiva, o sujeito é paciente, ok? A gente tem dois tipos, a analítica e a sintética. A analítica é ser mais o particípio e a sintética usa o ser igualzinho na voz reflexiva. Mas a interpretação, a situação é completamente diferente, porque aqui o sujeito é só paciente e na voz reflexiva é sujeito agente e paciente, ok? Depois nós vamos fazer mais exercícios revisando aí para aprender a classificar e não ter mais nenhum problema em relação a essas três vozes. Outra coisa para a gente finalizar e relembrar, como é que a gente transforma da ativa para passiva? A gente faz aquele famoso xizinho. Então, olha só, o objeto direto vira sujeito paciente,
O verbo vai para o particípio e aparece o verbo auxiliar, o ser, né? E o sujeito agente vira agente da passiva. E aí, pessoal? Vocês acham que vocês conseguem fazer os exercícios agora? Vou passar a listinha para vocês e qualquer coisa vocês me procurem. Combinado? Se cuidem, vai dar tudo certo e um beijo!